Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a questão do comitê de ética, que muita gente me pede, não uma nem duas pessoas, geralmente pedem minha ajuda para questão de comitê de ética. Eu já passei por comitê de ética de pesquisa em algumas universidades e no Instituto Federal. Ah, É um processo chato, requer conhecimento um pouco da plataforma Brasil e um pouco de como funciona cada comitê. Bom, inicialmente, eu sempre recomendo acessar a página do comitê da universidade e ver todas as documentações que é necessário para aquele comitê. Porque, assim, eu já passei, como eu disse, por várias universidades, inclusive o Instituto Federal, e o comitê de ética varia de um lugar para o outro, varia sua composição, varia o número de encontros que se tem. Por exemplo, a URGS, ela tem encontros semanais, basicamente, de reuniões de comitê de ética. Já às vezes, o Instituto Federal é um comitê quinzenal. Quando eu fiz o comitê de ética na 9 de junho, era encontros quinzenais, mensais, e tudo varia de acordo com a agenda que o comitê planejou para aquele ano, decorrente da demanda de pesquisas que tem necessidade de comitê de ética dentro daquela universidade. Então, tem que sempre ficar atento ao site do Comitê de Ética, acessar esse site, buscar todas as informações. Geralmente, buscando por Comitê de Ética em Pesquisa e o nome da universidade, já aparece ali no Google o site e as informações certinho. Mas, sabendo as questões das reuniões, tu vai ter um prazo antes que tu precisa enviar para ter a checagem de documentação, se essa documentação que foi enviada pela plataforma Brasil está certa, ou se precisa ter alguma alteração. Eu sempre recomendo mandar antes, não mandar em cima da hora, no último dia, porque às vezes os comitês já fazem a checagem antes, tu já consegue fazer a alteração, e tu ainda consegue recuperar para a reunião que tu se programou, assim. Então, sempre melhor planejar antes o envio para justamente ter uma questão, porque às vezes sempre dá um errinho em documentação, ou uma assinatura não foi bem reconhecida, ou alguma coisa que precisa ser alterada, né? Então, eu sempre recomendo mande antes do prazo final que a universidade dá para entrar para a reunião daquele determinado comitê e a data. Então, em relação à plataforma Brasil, projeto, documentos, eu vou esmiuçar um pouco para vocês. Uma ideia geral, assim, mas cada universidade tem suas regras. Tem universidades que pedem, por exemplo, carta de anuência da empresa antes, de ser feito a pesquisa naquela determinada empresa. Tem universidade que não pede a carta de anuência da empresa, porque a empresa não vai ter, citado qual empresa que é, ela vai ficar oculta. Principalmente quando trabalha com empresas, órgãos públicos, vem essa questão da carta de anuência. Se tu vai lidar com questões de saúde, hospitais, tu vai ter que passar por dois comitês de ética. O comitê de ética da universidade e depois o comitê de ética do hospital que tu vai estar aplicando a pesquisa. Eu optei, na minha pesquisa de pós-doc, em trabalhar com profissionais de saúde, para justamente me evitar essa questão da carta de anuência, porque existem hospitais que pedem que o projeto já esteja aprovado no comitê de ética para eles pegarem, aprovarem e darem a carta de anuência. Então, órgãos públicos também são um pouco assim. Então, quando tu lida com pessoas, geralmente o comitê de ética é mais fácil. Ainda mais se tu não vai estar lidando propriamente com nada muito sensível, com nada propriamente de saúde, no sentido de fazer experimentos, tá? Ou lidar com algum órgão, alguma coisa, no sentido de explorar a pessoa. Enfim. Uh,
quando tu lida mais com questões de entrevista, coleta de documentos, responder coisas, experimentar uma questão de um software ou alguma coisa do tipo, é um pouco mais tranquilo essa questão de comitê de ética com pessoas. Claro, existem questões que acabam dificultando um pouco os comitês de éticas, que são grupos em vulnerabilidades. Grupos em vulnerabilidades, grupos que têm características muito específicas, questões mais tradicionais, acaba sendo mais sensível ao comitê de ética e um pouco mais demorado e com muito mais necessidade de justificativa. Então, já aconteceu de eu querer fazer uma pesquisa muito específica com autistas, dar o azar de o comitê de ética entender ainda o autismo como uma questão muito capacitista, né, de entender que precisa quase um cuidador respondendo pela pessoa no espectro. E acaba bloqueando assim o comitê de ética. Isso é um pouco difícil. Eu tenho uns meus embates também com o comitê de ética, mas enfim. Então, eu sempre digo, cuide quando vai lidar com grupos de vulnerabilidade, porque o comitê de ética é muito mais chato, quase insuportável. Desculpa dizer, gente, de comitê de ética, mas eu sei que é o papel de vocês isso. Mas a gente tem alguns grupos de vulnerabilidade que o comitê vai fazer voltar diversas vezes, né? E como a gente teve muitas questões de alterações e etc. na ciência, é pedido o comitê de ética para basicamente todas as pesquisas, que a gente vai lidar com seres humanos e não com dados secundários. Então, lidou com ser humano, lidou com produção de dados, tu vai acabar esbarrando na questão do comitê de ética. Se tu não esbarrar, tu vai esbarrar na hora da revista que vai te perguntar por que que tu não passou por comitê de ética. Eu preciso do número do CEP para conseguir publicar teu artigo, para garantir. São raras as revistas ainda que conseguem flexibilizar trabalhos de disciplina. Quando tu tá no mestrado, doutorado, eles flexibilizam um pouco assim. Se tu tem um termo muito simples com a pessoa assinada, que tu vê que na área de administração não tem nada que prejudique de fato, então, tipo, vai ser um pouco mais tranquilo. Mas agora, ciências humanas, parte de saúde, questões de etnografia, mais antropológicas, das ciências humanas, cara, tu vai passar e tu tem que passar, senão tu não vai publicar. É simples. Então, eu trouxe aqui para vocês a plataforma Brasil. É aqui onde que a gente cadastra o nosso projeto. Ela não é uma plataforma muito intuitiva, ela dá erros às vezes, ela é meio chatinha, mas a gente, ó, aqui eu já tenho alguns comitês de éticas que eu passei, enfim, e que já tem devolutiva, porque depois você tem que dar devolutiva da pesquisa para o comitê de ética, mas só para mostrar para vocês que eu não estou dando ideia do nada, né? Eu passei por alguns comitês de éticas. Quando a gente vai começar, é muito simples. A gente precisa ter toda a nossa documentação em dia. A gente já tem que ter produzido toda a documentação que o CEP pede lá no site deles. Então, se pede carta de anuência, eu já tenho que estar com a minha carta de anuência em dia, já assinada pela empresa. Geralmente tem um modelo lá no próprio CEP. Eu tenho que estar com o meu projeto formatado, e daí eu vou dar várias dicas do projeto, tá? Mas eu primeiro vou fazer um apanhado geral e depois eu vou dar as dicas, porque senão isso vai ficar muito longo. E o intuito é facilitar e não ficar horas falando sobre o comitê de ética. Então vamos lá. A gente entra, faz o cadastro na plataforma Brasil, geralmente com o CPF, e esse nosso login fica para sempre, né? Então, todas as pesquisas que tu vai fazer durante toda a tua vida que precisarem de comitê de ética, é esse login. Então, a gente vai em nova submissão. E aqui a gente já começa com uma questão de a pesquisa envolve seres humanos, na qualidade de participantes da pesquisa, individual, coletivamente? Sim. Tu tá fazendo CEP, tu envolve ser humano? Sim.
Então, vai aparecer um modelo conforme o modelo que deseja preencher, completo ou simplificado. Gente, vamos no simplificado porque é o mais simples, não vai dar erro tão fácil. Vamos para essa questão. E aqui já puxa os teus dados, né? Infelizmente aqui tá meu CPF. Deseja delegar a autorização de preenchimento deste projeto para outras pessoas já cadastradas no sistema? Tá. Isso é bem importante falar, porque algumas universidades não querem que o seu mestrando, o seu doutorando preencha o CEP. Tem que ser o professor orientador. Cara, teu orientador tem muita coisa para fazer e a gente sabe que é complicado, a vida acadêmica, corrida, é artigo, é congresso, é aula, é isso e aquilo. E tem a vida pessoal, né? Então, a gente precisa, muitas vezes, preencher pelo nosso orientador. O que que a gente faz? E também para facilitar a vida. A gente pede para o orientador entrar, ele vai entrar e ele vai dizer que ele deseja, então, delegar essa autorização. E aqui, geralmente, vai daí o teu CPF. Se é mestrando, doutorando e vai o orientador precisa submeter, geralmente vai o teu CPF aqui, porque vai delegar e tu consegue fazer pelo teu login, sem ser pelo login do teu orientador. Então, o teu orientador delega para ti a autorização de preenchimento do projeto, mas isso o orientador faz, preenche teu CPF ali, coloca e tu tem autorização e vai aparecer o projeto com o nome do teu orientador e a delegação para ti no teu login daí. Aí essa parte é só para explicar rapidamente, para facilitar muitas vezes. Mas seguindo o fluxo normal, se tu vai preencher do zero ou se tu vai depois preencher quando foi dado o teu acesso, tu vai em instituição proponente, tu vai escolher então a instituição da qual vai estar vinculado. Aqui tá as instituições que eu fiz comitê de ética, enfim. Aí ele vai pedir realmente para eu selecionar aqui, tá? Eu tenho que dizer se é um estudo internacional ou não. Quando eu fiz meu doutorado, eu fiz uma parte internacional, então eu tive que informar já que tinha uma parte internacional de entrevistas, mas se é só no Brasil, é só botar não e bora para o próximo. Ah, importante, tem que selecionar aqui. Eu fiz um erro, desculpa. Tá, não tem. Próximo. Aqui vem umas questões mais de genética humana, reprodução humana e etc. Se tem algum fundo fora do Brasil e etc., estudos com populações indígenas, novos procedimentos terapêuticos, essa questão a gente olha se faz parte ou não, mas geralmente se não envolve nenhuma população minoritária, vulnerabilidade, população indígena, genética, a gente não precisa preencher nada disso aqui. Daí a gente vem para parte de grande área de conhecimento. Então, qual que é a grande área de conhecimento que eu estou vinculada? Ciências humanas, ciências sociais aplicadas. Por exemplo, se eu vou nas ciências sociais aplicadas, eu vou estar muito mais ligada a direito, administração, etc., ciências humanas. Eu posso ter duas áreas? Posso. Enfim, aqui eu preciso estar com o título da minha pesquisa. O título da pesquisa tem que ser tal qual está no projeto de pesquisa que tu vai anexar no CEP. Então, tu põe o título da pesquisa, assim, se o título principal da pesquisa repete. Eu vou pegar, por exemplo, aqui o do meu segundo doutorado, que passou pelo Comitê de Ética da UFRGS, tá? Vou colocar aqui de exemplo se será o pesquisador principal, sim. Automaticamente já entra, se não, tem que botar o orientando aqui, ou tem que colocar o orientando se colocar também, é uma opção. Ó,
Ele viu que já tinha uma pesquisa cadastrada com esse tipo. Então, vamos só botar aqui, só para ter uma ideia para preencher, né? Aqui já vem bloqueado, então, muita coisa já se preenche automático, como a gente pediu simplificado, né? Aqui, desenho. O desenho da minha pesquisa. Como é que está desenhada a minha pesquisa? Como é que vai ocorrer essa minha pesquisa? Como que ela vai funcionar? E etc. Então, aqui eu vou fazer descrição do desenho de pesquisa. Como vai ocorrer a minha pesquisa? Financiamento. Eu sempre recomendo botar financiamento próprio, que daí o CEP não complica, né? Porque tu tá financiando tua pesquisa, geralmente, mas a CAPES, o CNPq me dá uma bolsa, cara, não põe. Só se tu vai realmente utilizar algum recurso de bancada que vem extra. Se não, se tu só é bolsista, é uma pesquisa em ciências sociais aplicadas, ciências humanas, financiamento próprio. Não fica esmiuçando, geralmente mestrando e doutorando, não tem bolsa de bancada nas ciências humanas, tem umas questões assim, né? Então, financiamento próprio. Aqui, as palavras-chave, por exemplo, minha pesquisa é sobre a questão do sucessão familiar, questões sociológicas de Bourdieu, tá? Eu vou botar mais uma palavra-chave. Eu vou também olhar as lógicas institucionais dessa questão, enfim. E sabe quando a gente faz o resumo da pesquisa? Então, a gente tem que colocar nosso resumo da pesquisa aqui, tal qual está no projeto que eu estou submetendo. A introdução, resumo da pesquisa. A introdução do projeto. Qual que é a minha hipótese de pesquisa? Eu tenho uma hipótese, qual que é a minha tese? O que eu quero comprovar? Tem que estar no projeto. Meu objetivo primário, meu objetivo geral da pesquisa. Lembrando que tem que estar no projeto. Aqui os meus objetivos secundários, específicos, mas não é obrigatório. E a metodologia proposta. Aqui eu vou colocar toda a minha parte metodológica da pesquisa. Aqui eu tenho que prever o que a minha pesquisa gera de riscos. Então, isso tem que estar no projeto. E aqui eu vou colocar, então, o que eu previ da pesquisa em relação a riscos e em relação a benefícios. Como eu vou fazer minha análise de dados e o que eu espero de resultado. Lembrando que tudo tem que estar no projeto. Tamanho da minha amostra no Brasil. Vou entrevistar 25 pessoas. Eu vou adicionar, então, países de recrutamento. Agora travou. Então, bem importante agora que travou, porque às vezes o CEP acontece isso. A gente às vezes trava, fica me carregando, e tá bem no meio do vídeo, né? Então a gente não sabe quando o CEP vai dar problema da plataforma Brasil. Já aconteceu de, tipo, tá no final do ano, precisar mandar um monte de relatório para o comitê de ética e caiu a plataforma. Eu não conseguia entrar de jeito nenhum. É, travou. Voltando, então, aqui, então, o país, o número de participantes da pesquisa, se eu botei ali 25, aqui eu preciso colocar 25, e Brasil. Então,
Daí a gente vai para a próxima etapa. Muito obrigada. Tem que marcar aqui também, pessoal, me esqueci. Perdão. Ó, haverá o uso de fontes secundárias de dados prontuários, dados demográficos, etc. Se sim, tem que detalhar que dados secundários vai ser acessado, documentações e etc. Se não, não precisa. O número de indivíduos que a gente vai abordar, então, 25, e eu tenho que adicionar o grupo. Quem são esses 25? Por exemplo, gestores de empresas, vão ser 20. Intervenções realizadas, entrevistas, grupos locais, oficinas, etc. Ah, mas tem mais 5. Eu posso ver ali funcionários. Sim. O que eu vou fazer? Também grupos locais, oficinas, enfim. O estudo é multicêntrico no Brasil? Tem alguma outra universidade, instituição participando? Sim, eu coloco aqui. Se não, tudo certo. Não. Propõe dispensa do TSLE? Não. Geralmente a gente precisa do TSLE, então não tem dispensa. Haverá retenção de amostras para armazenamento em bancos? Não. Cronograma de execução. Aqui a gente vai adicionar cada etapa, entrevista, revisão, etc. Vamos, então, por exemplo, botar aqui uma data fictícia. Tem que ser a data certinha, tá, pessoal? Aqui o orçamento, o que, que a gente prevê de questões, a gente vai precisar auxílio para publicação, diárias, passagens, material de consumo. Isso geralmente quando a gente está fazendo um projeto grande de pesquisa que precisa passar pelo CEP, a gente tem que colocar todas essas informações. Mas se não, eu só vou precisar, por exemplo, software de análise de dados. Vai ser questão de custeio, vamos pôr aqui um valor, tá? E aqui eu coloco a bibliografia da minha pesquisa. Referência. E a gente vai ter a folha rosto. Imprimir folha rosto. Vamos abrir aqui. Deixa eu ver se está compartilhando a folha rosto aqui. Está compartilhando a folha rosto. Então, aqui vem o nome da pesquisa e o que, que a gente precisa. O pesquisador que submete precisa pôr a data e assinar. E a gente precisa do responsável, seja o coordenador do programa, a direção acima de ti, ou o orientador vai pedir, ou etc., para a instituição proponente, o responsável, que o CEP geralmente determina quem, para assinar, né, essa questão, carimbar e etc. E posteriormente que isso tiver ok, isso demora às vezes um pouco, depende de quem vai assinar. Depois tu vai anexar essa folha rosto aqui e você precisa anexar então o seu TCNE e seu projeto e os outros documentos, né, que cada CEP pede específico, orçamento, ou às vezes pedem cronograma separado, as cartas de anuência. Então, tudo isso vai ser anexado aqui para depois ir para a próxima e a questão de submissão, então, do projeto de fato. E depois vai ter ali uma questão de salvar e enviar para o CEP, que eu não vou fazer isso agora, porque é um projeto, né, fictício. Então, basicamente, a questão de submissão da plataforma Brasil seria esta. Depois eu vou vir com mais questões de dicas do projeto, de como que a gente preenche, de como seria a melhor forma adequada, então, para a gente submeter um melhor projeto possível para o CEP.